Olá, pessoal do terceiro. A gente vai gravar para vocês agora a 29ª aula de filosofia, que é uma revisão do módulo 8, 7 e 8 da apostila de vocês, tá? Na verdade, a gente vai rever um assunto muito importante que é a Escola de Frankfurt, né? A gente vai falar sobre Horkheimer, Max Horkheimer. A gente vai falar sobre Theodor Adorno. Pessoal, a primeira e a principal característica da escola de Frankfurt é desenvolver a teoria crítica, tá? A primeira obra da escola de Frankfurt foi a teoria, uma comparação entre a teoria crítica e a teoria tradicional, que eu vou explicar para vocês agora, que é extremamente importante que vocês tenham noção a respeito disso. Gente, todas as teorias filosóficas tradicionais, tanto a racional como a empírica, né, de Francis Bacon e de René Descartes, como é que eu posso dizer para vocês? Elas têm o dom, elas têm assim a função e a pretensão. Na verdade, não é uma pretensão, ela é só uma característica das escolas tradicionais, né? Das teorias filosóficas tradicionais, de manter o status quo, de manter a situação. Como a teoria cartesiana, olhando para frente de uma forma cartesiana, de uma forma progressiva, retilínea, né? uma forma linear, e a teoria empírica acreditando, né? assim, impondo que as ciências sociais poderiam ser tratadas da mesma forma que as ciências naturais, usando o método científico baseado na racionalidade, na matemática. Só que, nesse momento, a gente tem que pensar o seguinte, que as teorias tradicionais que consideravam que os fatos sociais, os fenômenos sociais eram possíveis de serem tratados como os fenômenos naturais. Veja, a sociedade, pelas teorias tradicionais, ela era analisada ponto a ponto, sem que se levasse em consideração que esses fatos sociais eram produzidos e conduzidos e reproduzidos pelas interações dos grupos. Então, todos os fatos sociais compunham a sociedade como um todo. A sociedade seria um organismo e os fatos sociais seriam seus órgãos. As teorias tradicionais tendem a analisar os fatos sociais como isolados, como fatos da natureza. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. A lei da gravidade, né? É um fenômeno natural. É um fenômeno natural imutável, terminado, acabado, né? É um fenômeno necessário e é um fenômeno inalterável, né? Ele é característica da natureza. Muito bem, se a gente transportar, olha só, se a gente transportar esse molde de análise para os fatos sociais, vamos tomar como exemplo a pobreza, a violência, a exclusão, né, social, as diferenças, perdão, mosquitinhos, as diferenças sociais. Então, se a gente analisar, por exemplo, a fome, a gente vai falar a fome sempre existiu, né? A fome ela é um fenômeno necessário? Não. Começa aí as grandes falhas, né, as grandes lacunas deixadas pelas teorias tradicionais, que a teoria crítica da escola de Frankfurt vem e critica, né?
a teoria crítica da Escola de Frankfurt aponta essas lacunas. Vamos lá, vamos continuar no nosso exemplo. A fome é um fato social necessário? Não. A fome seria imutável? Muito pelo contrário. Após o iluminismo, gente, após a proposta da corrente iluminista de transformar a sociedade num ambiente de progresso, num ambiente de bem-estar para o indivíduo, um ambiente que seria progressivamente melhor para o indivíduo, a gente acreditaria que nessa visão positivista que foi criada, que foi pensada pela primeira vez no iluminismo, levaria o homem, através da racionalidade científica, né? Aí que está o grande problema. A racionalidade científica é uma coisa, a racionalidade social é outra. Levaria o homem, através da racionalidade, ao progresso, ao distanciamento cada vez maior da barbárie. E após o iluminismo, gente, cerca de 100 anos após o iluminismo, a gente tem o início do século XX, as grandes guerras, né? A primeira, o período entre guerras, que foi uma efervescência mundial, foi um grande conflito silencioso, e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Gente, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, com o fenômeno do Holocausto, né, com o acontecimento do Holocausto, foi a prova, foi a grande prova cabal de que aquela teoria de progressista, aquela teoria progressista do positivismo não traria o homem para a distância da barbárie, né? Não levaria o homem para cada vez mais distante da barbárie, porque as barbáries aconteceram. Na teoria da Escola de Frankfurt, na teoria crítica, essas barbáries teriam acontecido devido ao fato principal dos fenômenos sociais terem sido analisados nos moldes dos fenômenos científicos, apenas da razão científica, que é fria, né? Que é neutra, que é desprovida de julgamento entre o bem e o mal, é desprovida do julgamento ético. É uma razão finalista, é uma razão, como é que se diz? Como é que eles falam muito? Instrumental. Serve para obter-se o meio. A gente exemplificando melhor, a gente abrindo um pouco mais esse leque, no período do nazismo alemão, na Segunda Guerra Mundial, os oficiais, todo o exército alemão, estava desprovido de julgamento ético, de julgamento entre o bem e o mal, se o que eles estavam fazendo era certo ou errado, movimentando a logística do Holocausto, a logística da eliminação dos judeus. Eles praticavam os atos horrorosos que praticaram visando eficiência, visando exterminar o maior número possível de indivíduos com o menor custo possível e num ritmo o mais rápido possível. Veja, então, agora a gente, tomando tudo isso que eu falei como exemplo, a gente percebe que a teoria crítica da Escola de Frankfurt simplesmente aponta essas lacunas nas teorias tradicionais, né? A cartesiana, de René Descartes, né? a racional, e a teoria empírica, que considera que todos os fenômenos, os fatos, podem ser tratados através da racionalidade, através da racionalidade científica, o método científico. Gente, a proposta
iluminista, a proposta que transformou o modo de pensar da humanidade, ofereceu perspectivas de melhora para a humanidade, como eu disse agora há pouco, tinha a função precípua, né, a principal característica de oferecer ao homem um progresso, vou usar um termo aqui que eu nem sei se existe, imparável, né? Assim, indetível, né? Não dava para deter, porque a sociedade, segundo as teorias tradicionais, possuía uma ordem natural, né? A ordem que rege os fenômenos da natureza, que a impulsionaria para a civilidade cada vez maior. Só que, para os fatos sociais, existem critérios para análise e entendimento muito mais complexos do que para os fatos naturais, como a escolha entre o bem e o mal, a ponderação lógica, assim, levando em consideração o bom senso, o que é bom e o que é ruim para a sociedade. Veja, executar um processo como foi o Holocausto, né, o processo de eliminação dos judeus pelos nazistas, com eficiência, foi até alcançado, infelizmente. Porém, aqui, assim, como é que eu... Não foi analisado pelos executores, não foi pensado pelos executores se eles estariam fazendo a coisa certa ou uma coisa assim errada, brutal, desumana. Por isso que a teoria crítica da escola de Frankfurt aponta muitas lacunas nas teorias tradicionais, indicando também que para qualquer análise de fato ou fenômeno social são levados em consideração outros critérios, critérios humanos, critérios típicos do ser humano. Então, a análise entre o bem e o mal, isso é importantíssimo, importantíssimo, né? A avaliação ética dos atos praticados. E lembra no começo da aula quando eu falei que o método científico analisava os fatos sociais como incidentes isolados dentro de um conjunto que se chama sociedade? Não é possível. A teoria crítica também apontou para essa impossibilidade. Porque se, veja, a teoria crítica, ela se baseou na teoria marxista, mas fez algumas críticas à teoria marxista. Por quê? Porque a teoria marxista era completamente absoluta em relação à revolução armada, a tomada do poder pelo proletariado, que resultou em regimes totalitários também extremamente sanguinários. Por exemplo, o regime socialista praticado por Joseph Stalin na União Soviética. Então, a teoria crítica da escola de Frankfurt se baseou na teoria marxista, né, em relação ao capitalismo causar discriminação, ao capitalismo causar exclusão social, né? Veja, porque, olha, gente, é importante que eu diga para vocês que as teorias tradicionais, as teorias que eram baseadas em análise dos fenômenos naturais de forma racional, de forma científica, deixavam claro, pregavam que era possível, através da racionalidade, o ser humano mudar a natureza, dominar a natureza. E, seguindo essa mesma lógica, as teorias tradicionais aplicadas ao fenômeno social acabou por incutir em algumas mentes, como por exemplo a de Adolf Hitler, que era possível que ele dominasse a sociedade. E ao capitalismo também, ao núcleo
da dinâmica capitalista também. Então, a teoria crítica da Escola de Frankfurt também aponta para esse grande erro. Dominar a sociedade pode causar problemas muito sérios, como, por exemplo, o surgimento de regimes totalitários. Então, quando a teoria crítica da Escola de Frankfurt se baseia na teoria marxista, exprime ressalvas, né? Exprime assim exceções. Né? Vamos pegar só o que é bom, trazendo para palavras que a gente consegue entender. Vamos usar só o que é bom, o que é ruim a gente deixa para lá. E vamos analisar com critério, né? Com inteligência, com bom senso. Baseia-se também na psicologia de Sigmund Freud. Veja, a teoria psicológica de Sigmund Freud é muito baseada em. Ela é assim. Ela foi extraída do comportamento humano ser motivado por razões que estão, como é que se diz, intrincadas, né, no inconsciente do indivíduo. Ou seja, nós não vamos entrar no mérito da psicologia freudiana, muito pelo contrário, a gente vai se manter até afastado, porque seria uma ramificação muito grande, né? Seria assim uma desvirtuação do nosso assunto filosófico. A teoria crítica também se baseou além da teoria marxista, né? Alguns pontos da teoria marxista e da psicanálise freudiana, também na filosofia, na lógica hegeliana, né? Na lógica de influências, né? Daquele gráfico espinha de peixe, né? Dos fatores que levam um fenômeno a se tornar outro, porque, como eu disse, a sociedade é totalmente interligada, né? A interlocução entre as áreas da sociedade, entre os grupos sociais, é inerente à sociedade, né? Ela pertence à sociedade. Portanto, não dá para analisar friamente e pontualmente como o método científico da teoria tradicional. Além da lógica hegeliana, a gente tem também influências da transcendência de pensamento de Friedrich Nietzsche, né? A gente tem também influências de Max Weber em relação à produção e à distribuição de renda. Gente, toda a teoria crítica da Escola de Frankfurt serve principalmente para que nós possamos entender que não é possível tratar a sociedade, os fenômenos sociais, como os fenômenos naturais, né? Nós não podemos levar em consideração, ninguém pode levar em consideração uma finalidade sem levar em consideração as características, né? O contexto geral da sociedade, o contexto geral dos fatos, né? Dos fenômenos iniciais. Então, a teoria crítica apontou muitos erros. Acho que o principal erro que é importante a gente discutir, que a teoria crítica da Escola de Frankfurt apontou, foi o surgimento dos regimes totalitários, tá? Seguindo o molde da teoria marxista. Gente, todos nós sabemos através da história, vocês todos devem saber através da história também, que o regime socialista da União Soviética, que foi iniciado em 1917, né, numa revolução bolchevique, né, do final de 1917, existiu a bolchevique no comecinho de 17 e a bolchevique
com B de bola, no final de 1917, transferindo, né, o poder já tinha, o regime czarista já teria caído no comecinho de 17, com a Revolução Bolchevique, com M de Maria. Mas, no final de 17, a Revolução Bolchevique teria tomado esse poder para o proletariado, o bolchevique, e teria colocado no comando do Estado dois personagens, Joseph Stalin e Trotsky. Gente, Stalin pensava que o regime socialista, o regime comunista, deveria permanecer na União Soviética, no leste europeu. Trotsky pensava que o regime comunista deveria ser ampliado para o resto do mundo, para o resto do planeta. Então começou a haver uma diferença intelectual entre eles. Gente, não esqueçam que quando a proposta de revolução proletária foi adotada na União Soviética, e os czares, né, o regime czarista, o regime de nobreza, aquilo que a gente sabe que foi derrubado em 1917, a função do Estado seria prover o indivíduo, seria dominar os meios de produção, a indústria, e determinar o que fosse produzido ou não, tanto industrialmente como na área agrícola. E além de ter essa função muito complicada, houve dissidência, né? Como eu acabei de explicar, entre Stalin e Trotsky. Então, Stalin começou a realizar perseguições implacáveis a todos os membros do Partido Comunista, do Partido Socialista, que pensassem diferente dele. E começou a perseguir Trotsky também, que acabou fugindo, depois morreu no México, a mando de Stalin. E, gente, vamos colocar isso em pratos limpos, falar com palavras simples. Não foi possível administrar uma nação daquele tamanho. O Estado administrar uma nação daquele tamanho. Cometeu vários erros, né? Deixou várias lacunas, né? Vários setores mal cuidados. Uma grande parte da população e muitos locais da União Soviética continuaram na miséria, se é que não passaram por uma miséria maior, para um padrão de vida pior, né? Uma qualidade de vida pior do que a que tinham antes no regime czarista. Além disso tudo, houve a fascinação pelo poder absoluto por parte do Joseph Stalin, que acabou exercendo um governo totalitário. Ou seja, a vontade dele era a vontade certa. Não havia liberdade, né? Não se podia discutir os rumos. Isso foi uma crítica sofrida pela Escola de Frankfurt por ter seguido a doutrina marxista. Porém, a teoria crítica da escola marxista criticava esses erros cometidos pela adoção total, adoção absoluta da teoria marxista. Percebe? Um círculo vicioso. Então, gente, nós temos aqui o principal assunto a ser lembrado quando se fala de Escola de Frankfurt, que é a teoria crítica, né? A teoria crítica, além de criticar algumas das suas bases, alguns dos seus fundamentos, também apontou
lacunas na teoria positivista e na análise científica cartesiana. Lembra que a teoria científica e a análise cartesiana que foram enaltecidas após o iluminismo pregava que o indivíduo, o ser humano, poderia modificar e dominar a natureza? Muito bem. O regime capitalista que adotou o positivismo e a teoria cartesiana acreditou que poderia também dominar a sociedade. Por quê? Porque no trabalho o indivíduo teria funções bem definidas, né? E saindo do trabalho, a cultura e o lazer que seriam consumidos por esse indivíduo também seriam produzidos pela indústria cultural que Adorno expôs, de uma forma a manter, né, a reproduzir a técnica de dominação, ou seja, manter o indivíduo totalmente alienado à sua própria situação, mantê-lo satisfeito após um período exaustivo e mal remunerado de trabalho, mantê-lo satisfeito com um lazer e uma cultura que teriam sido pensadas, teriam sido arquitetadas para isso mesmo, para manter o indivíduo, né, o ser humano, calmo e cordato, né, assim, como é que eu posso explicar para vocês cordato? Assim, manso, né, obediente. Então, a escola de Frankfurt, a gente vai lembrar, principalmente, da teoria crítica e do apontamento da massificação e da indústria cultural. A massificação, o que é? É a capilarização, né? É o espalhamento da cultura e da diversão e do lazer produzidos para reproduzir, né? Para manter a dinâmica de dominação, certo? Gente, eu espero que eu não tenha enrolado mais vocês, né? Espero que eu não tenha complicado mais a cabeça de vocês. Escola de Frankfurt é um assunto importante, né? Além de Horkheimer e de Adorno, a gente tem também Herbert Marcuse e Walter Benjamin, que contribuíram bastante para a primeira fase da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt nada mais era do que um instituto de pesquisa social anexo à Universidade de Frankfurt. Aí surgiu o nome da Escola de Frankfurt, porque esses sociólogos, né, esses filósofos sociólogos preocupados com a sociedade, eles realizavam suas pesquisas e teciam seu conhecimento, né, produziam conhecimento num instituto social anexo à à Universidade de Frankfurt. Ok? Gente, pela atenção de todos vocês até esse momento, eu agradeço e desejo bons estudos e boa sorte agora nos exames finais aí, né, no Enem, nos exames de admissão para as instituições de ensino superior, mais conhecidos como vestibulares, tá ok? FUVEST, para quem for prestar Unicamp, coisa assim. Um grande abraço a todos.